Oi, gente. Boa noite, todo mundo. Vamos aqui para nossa live, né? Tentamos fazer hoje de manhã, mas infelizmente a conexão não estava boa o bastante, então agora vamos ter aquele bate-papo que a gente queria. Josi. Ei, Lu. Ei, Natália. Faculdade Souza de Patinga. Boa noite. Agora sim. Boa noite, amor Emílio. Como Oi, está sendo a Páscoa? você também, meu bem. Todo mundo aí na sua família. Pro Rafa, pra Luana, Lu, Noel. comeu muito chocolate? Fala a verdade agora. Hoje não. Sexta-feira eu comi. Muito não, mas comi. Eita glória, né, Feliz? Deu certo agora. Peraí. Fala de novo. Tem que ter uma exceção, né? Tem, né? Eu faço um dia só no ano, não faz mal, não. Vou dar um tempinho pro pessoal chegar, né? Vocês estão ouvindo a gente bem? Todo mundo escutando aí? Quem está entrando, manda um joinha, fala que tá funcionando agora. Natália, saudade de você. Você quase me matou essa semana, Jô. Os treinos? Senhora, quando você chegou naquele treino da Amanda, eu no dia seguinte, você não sou ninguém, não. Não tem jeito de eu acompanhar, não. Aqui é bom que eu não tô fazendo, né? Aí eu não preciso de ter piedade, né? Tô de olho em você. Então tá, enquanto o pessoal tá chegando, o meu áudio tá longe. Você tá me ouvindo bem, Jô? Eu tô. Vou ver o que eu consigo fazer aqui, tá? Aqui pica um pouquinho, mas eu acho que é. Então tá. Meu áudio tá baixado. Deixa eu ver se fica melhor sem o microfone. Oh, o microfone não, o fone. O cabelo da pessoa toda amarrotada. Mudou para você, Josi? Muito Muito? Para melhor? melhor. Não, então tá. Eu prefiro escutar com o microfone, mas vocês que mandam. Se tá melhor assim. Com microfone não, né? Com fone de ouvido. Aí eu boto o outro aqui no velho. Melhorou aí, gente? Dá notícias. Então vamos lá, boa noite. Josi, olha que chique. Melhor demais. Obrigada por abandonarem o Zé Neto e não sei o que lá para escutar a gente, né? Olha só. Josi, primeiro agradeço muito seu convite. Ó, seu convite não, por ter aceitado o meu convite, né? Nada, eu achei
providencial da gente não ter conseguido fazer antes, já tem um tempão que a gente está tentando fazer essa live, né? Porque caiu justo no domingo de Páscoa, que é justamente para a gente falar de renascimento, de renovação, que tem tudo a ver com o dia de hoje. Foi ótimo da gente ter conseguido esse novo horário para hoje ainda. E o que eu queria para a gente, o que eu queria para a gente conversar aqui hoje é muito sobre essa questão de mudança mesmo, sabe? A gente está aqui num momento onde está todo mundo sendo obrigado a se reinventar, né? Sendo obrigado a criar novas formas de existir, novos nomes, novos títulos, novos papéis, tudo assim muito rápido, tudo muito intenso. O que eu percebo em você já há muito tempo, né? Que muito antes desse movimento todo começar, eu me lembro que eu tive o privilégio de ter você só para mim por muito tempo aqui dentro de casa, né? E eu me lembro de você chegar aqui com os treinos e eu doida para fazer o mesmo treino, só para ver se eu ia conseguir fazer melhor, e você já estava enjoada do treino. Eu não tinha enjoado ainda e você já tinha enjoado. Então eu vejo muito em você essa necessidade de renovação o tempo todo, independente do que se passe, né? Que é a contramão da maioria das pessoas que tende a querer manter o mesmo ritmo, o mesmo modelo, ou sempre no mesmo formato. Você já por natureza tem essa tendência de querer renovar e de querer mudar, até mesmo de se entediar. Eu também tenho muito dessa característica de não suportar por muito tempo a mesma coisa. É, e aí eu queria que você contasse para a gente, eu achei linda a forma e também a velocidade com que você criou um outro formato de trabalhar, assim, no susto, né? Todo mundo ainda muito naquela expectativa, não, a academia vai parar, não vai parar, todo mundo tem, como é que vai fazer? E muito rapidamente você já se reinventou, já está se recolocando, já está gerando outro formato, né? Eu queria ouvir como é que foi esse processo aí, como é que seu coração processou tudo isso, quais são as emoções que você sentiu, como é que isso funcionou para você? Uai, então, no dia que você fez o convite, né, para mim, eu fiquei meio assim, né? Porque, na verdade, a gente não tem essa percepção, que eu não tinha a percepção que você tem da atitude que eu tomei, da decisão que o espaço tomou. E aí eu falei, eu fiquei pensando, você falou as coisas, eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, como é que começou tudo isso, né? E aí aí eu falei assim, a única maneira de eu saber onde começou isso é eu pegar as mensagens que eu mandei no grupo para as meninas, para saber de onde que surgiu a ideia da gente estar fazendo o game para estar dando continuidade às atividades. Eu achei muito bacana, porque você sabe que eu não assisto televisão. Então, eu acho que até uma semana antes da gente parar, eu nem sabia de coronavírus, eu nem sabia que estava acontecendo isso lá na China. E aí eu tinha um curso marcado em BH, da Les Mills, e ia eu e as meninas do espaço. Eram eu, Sabrina, Josi e a Camila. E aí o Davi virou para mim e falou assim, você é doida? Aí eu, por que, Davi? Esse negócio de coronavírus, você caçar ir para Belo Horizonte e ficar nessa sala com muita gente, que era muita gente. Aí, a primeiro momento, me deu aquele medo, né? Eu falei assim, gente, o que é isso? Eu não sabia do que estava acontecendo. E aí eu comentei com a Sabrina, falei assim, o Davi falou que se fosse ele, a gente não ia mexer com isso. A Sabrina falou assim, não, isso não tem nada a ver, não vamos. Aí nós voltamos para Nova Semana, muito animada, né? Porque você chega de curso com uma bagagem muito grande, aí você quer logo julgar em vocês lá no espaço. E aí, na quarta-feira, as meninas já começaram a me mandar decreto que tinha saído, falando que Belo Horizonte me mandaram o negócio do Calil, que tinha fechado. E eu meio assim, estava sem saber o que estava acontecendo. E indo com a maré, indo com o Rio, seguindo o Rio,
eu fiquei com medo também, muito medo de tudo aquilo que estava acontecendo. E virei para as meninas e falei com as meninas assim, ó, já que está acontecendo isso, foi no dia 17 que eu falei com elas, já que está acontecendo isso, a gente precisa de sentar, quatro cabeças pensando. É muito mais fácil, então a gente precisa de pensar no que a gente vai fazer antes de fechar. Então, assim, antes de sair o decreto que a academia teria que fechar mesmo, a gente já Uhum. estava criando estratégias para que quando fechasse, a gente colocasse em prática. E aí, é, eu percebi, depois que você falou, essa tomada de decisão rápida, né, que foi feita. Então, assim, foi tomada uma decisão rápida e, ao mesmo tempo, a gente teve ação. Porque, muitas das vezes, a gente toma uma decisão e não tem ação sobre aquilo. Então, a gente tomou a decisão, liguei para os meninos e gente, tive uma ideia, nós vamos fazer um game, porque eu queria uma coisa no formato diferente do ABS, né? Porque eu Uhum. não posso fazer igual, tem que ser uma coisa diferente. Senão, nós vamos fazer um game, aí mandei para elas, vai ser assim, 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 assado, e aí, vocês topam, tá tudo certo? Aí sempre tem, né, dentro de um grupo, as que abraçam as propostas de cabeça, e tem outras, igual você falou, que é mais assim, eu acho que isso não vai dar certo. E aqui em casa eu vivo muito disso, né, Lê, com o Davi, né? Todo projeto que eu tenho, nossa, nós vamos fazer isso agora. Aí ele sempre me joga um balde de água fria, né? Não, opa, peraí. Não. E aí as coisas foram se encaixando, né? Uma das meninas falou assim: ó, eu não sou boa em internet, mas o que você falar que é para me fazer, eu vou dar o meu melhor e eu vou me empenhar para isso. E aí a gente criou o game. E outra coisa que eu notei muito engraçado, tudo a partir de você, né? Essas percepções. Eu notei também que a gente não se apegou muito no problema, na situação em si. Tipo assim, eu não fiquei pensando no. Até, na verdade, teve um momento que eu pensei, mas até nas primeiras semanas, eu não me vi pensando no que podia acontecer, no que podia dar errado, o que ia acontecer daqui para frente. A gente pensou na hora lá, tipo assim, o que a gente tinha que fazer para dar continuidade nas atividades no espaço. Eu fiquei muito preocupada com as meninas, porque as meninas recebem por hora aula, aluno hora aula, né? Uhum. A Josi e a Sabrina. E aí eu fiquei muito preocupada, eu falei assim, gente, se elas recebem por hora aula, como é que eu vou estar pagando elas nesse período? E não era, porque a primeiro momento, quando você toma uma decisão assim de continuar, você também tem críticas construtivas e negativas, porque umas pessoas levam para o lado de você estar olhando isso só como investimento, só como lado financeiro, só pensando em você. E não é, tem muitas outras coisas por trás disso. É até no sentido de dar continuidade numa coisa que você ama e que eu não quero que pare, que eu não vou deixar nem essa situação e nem outra qualquer situação fazer com que meu sonho acabe aqui. Porque acaba, eu vou falando, nem não paro não. Ótimo, tô adorando. Daqui a pouco eu falo mais alguma coisa, aí você começa de novo. Porque às vezes a gente quer tomar, como é que eu falo? Controle da situação em si, que é o fato da doença, né? É claro que a gente tem que se prevenir, tem que tomar todas as precauções, que é lavar a mão, não ficar conversando muito próximo um do outro, chegou em casa, tirar roupa. Então, tem várias coisas. Mas essa situação não tem como a gente mudar, né? Está acontecendo no mundo inteiro. Então, a gente não pode fazer a mudança disso, mas externamente tem muita coisa que a gente pode fazer.
Com certeza. Você gostou da frase que eu escolhi para postar sobre a live? Você viu Nossa, lá? cara, Duas, duas estradas divergiam num bosque e eu segui pela menos usada. E isso fez toda a diferença. oh, e você acredita que eu estou lendo um livro e ele fala muito disso? Que às vezes a gente se pega no rio e que a gente vai sendo levado nesse rio. E você tem esse percurso todo para você tomar uma decisão do que você vai fazer. E aí chega na bifurcação do rio, né? É bifurcação que fala? Quando. É, Ah, sei lá. deslocamento, bifurcação. É, as pessoas ainda não decidiram. E aí o rio ainda leva ela para o caminho que ele quer. Em E algum lugar. desse rio tem uma cachoeira, tem tipo aquele, Nicarágua que fala, aquele rio, que, Uhum. A queda. a queda, E aí, se você não toma uma decisão nesse caminho, você vai ser levado, né? E basicamente o que aconteceu com a gente esses dias, eu acredito que tenha sido isso, porque muitas pessoas estão paralisadas, né? E outras se reinventaram. Então, ou você se reinventa agora, ou você vai ser jogada aí futuramente, né? Amanhã, depois, aonde você não escolheu, aonde você cair. Então, assim, eu prefiro ter o controle da situação. Controle entre aspas, né? Que a gente nunca tem exatamente controle. Mas você falou uma coisa aí que é fundamental para todo mundo agora, que é isso de tomar uma decisão e uma ação, porque a decisão, se não tiver uma ação, não adianta nada ter a decisão, não serve para nada, né? Eu tomei a decisão, não sabia o que ia dar. A gente não sabe mesmo, nunca, né? A gente sabe o que a gente tem para fazer agora. Então é a coisa do estar presente, é estar no momento presente, né? O que eu posso fazer agora? Agora, me conta uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta que me chama a atenção também. Essa característica sua, né? Quando a gente foi lá, vamos pôr o nome da live, como é que vai ser? Esse jeito camaleoa. Essa mania de se inventar, né? Como eu comecei aqui falando de você, entediada com os treinos que eu estava achando, quando eu tava achando o máximo, você já estava de saco cheio. Desde quando você tem isso? Como é que essa característica está dentro de você agora? Se está mais calmo ou se ainda é uma coisa que te empurra, né? Eu vou falar assim de mim primeiro, porque eu brinco que às vezes eu tenho vontade de fugir de mim, porque é o tempo todo tendo uma outra ideia, outra coisa, eu quero começar outro projeto também, né? Eu quero sempre inventar alguma outra coisa, às vezes eu canso de mim, meu Deus do céu, vontade de fugir de dentro dessa pessoa. E como é que esse processo acontece em você desde quando você tem consciência dele? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que teve gente que falou aqui, deixa eu ver, Natália, eu acho importante esse ponto de movimento da ação, que muitas vezes gastamos energia e preocupação e nos paralisamos, né? Exatamente. Se não é algo que está se passando agora, não, e preocupação é inútil, né? Duas coisas que. A preocupação ela é sempre inútil, né? Não tem motivo para a gente se prender numa preocupação. O medo nasce de uma ideia, e se é algo que não está acontecendo agora, eu não tenho, ou eu não tenho como agir sobre, né? Não tenho poder sobre, é inútil preocupar-se. Então a gente tem que sempre olhar o que, que eu tenho aqui diante de mim, que eu posso fazer com isso nesse momento, né? E aí, o resultado, a partir do momento que eu der o primeiro passo, eu vou saber qual que é o segundo, e aí depois sim eu vou saber se o resultado é aquele ou se eu devo refazer a rota, né? Como no GPS. Bom, mas me conta de você aí. Então, desde quando você percebe que você tem isso, de fazer esse movimento? A questão da resistência que você falou também, né? De sempre tem gente que aceita abertamente a mudança, sempre tem gente que resiste. Isso faz muito parte da nossa. Esse movimento que você faz, de se atrever, ele sempre gera polêmica, sempre gera esse tipo de comentário. E o que eu percebo aqui da minha prática profissionalmente falando, é que geralmente as pessoas que reagem no susto são as pessoas que não se atrevem.
que ficam ali com vidas resumidas mesmo, que têm os desejos, né? Às vezes tem até consciências dos desejos, mas não conseguem agir sobre eles. E aí, quando vê alguém atrevido fazendo algo, é como se a gente falasse, né? Dá aquele susto. Inconscientemente, eu percebo que muito mais pelo desejo de fazer e não gerar o movimento, do que por achar que não vai dar certo, por achar que você não deveria, né? Mas enfim, já até esqueci qual era a pergunta que eu tinha feito para você. Nós vamos fazer igual o Gustavo Lima aqui. Vamos ficar aqui nessa live umas 7 horas, 8. Uma cerveja. Não, abre aí. Chegou uma pizza, vou pegar lá. Então, antes de eu ir para a sua pergunta, é uma coisa também que a gente tem que ver, é porque, no meu caso lá, né, no espaço, se não desse certo, era só eu voltar para o mesmo lugar que eu estava. Então, tem algumas coisas que a gente não precisa de ter tanto medo, né? Porque se não desse certo de todo, tipo assim, eu tentei, se não desse certo, eu ia voltar para onde eu estava e ia ter tido uma experiência daquilo que a gente se propôs. E a gente precisa de ter essa flexibilidade. Quando você sabe disso, quando você é muito assim, você se desafia, está se desafiando, tá sempre querendo sair da zona de conforto, você tem que estar preparada para o fracasso. Porque ele acontece, não é todas as decisões que eu tomo, né, que sempre dá certo. Eu já tomei muita pancada aí, você mesmo sabe. Então, assim, não pode ter medo de tomar essas decisões mesmo e colocar essas ideias em prática, porque parece que vem como uma inspiração mesmo, porque você pede a Deus, me ilumina e me faz tomar um caminho, e aí vem as inspirações, e aí você tem que agir rápido em cima daquilo ali. E assim, é claro que com inteligência, porque é o que, que vem para a sua pergunta que você me fez. Antes de eu te conhecer, eu era muito impulsiva. Então, assim, pelo fato de eu me Quando, acostumar, quando você me conheceu, você ainda era bastante. depois que eu te conheci, que eu aprendi a controlar, né, as minhas emoções, as minhas vontades. Antes de eu te conhecer, eu era muito impulsiva. E assim, se eu falava que eu ia fazer uma coisa, eu tomava aquela decisão, vinha alguma coisa, eu não mudava de ideia, não. Podia ser meu pai, podia vir quem quiser. E aí, eu acho que as terapias, as constelações sistêmicas, né? Todos os trabalhos que você faz, eu tenho feito, né? Tenho participado. Eu acho que ajuda muito a gente, sabe? Faz abrir um leque muito, muito grande. Assim, é só fazendo mesmo para a pessoa ter noção, né, dessa mudança. Então, assim, hoje eu percebo assim, eu não gosto da mesmice, mas eu uso a inteligência, eu raciocino, tipo assim, eu não vou só pelo coração. Não, eu vou tomar essa decisão, tá, não, vai dar certo, vai. É igual a gente estava falando, né, que quando eu tive a ideia de montar o game, eu não pensei no que eu estava perdendo naquele momento. E aí as meninas, no game tem a meditação todo dia de manhã, 7 horas da manhã, e a gente faz juntas. E aí no final da meditação as meninas vão falando, né, do que elas sentiram, quais as dificuldades que elas estão tendo no período, os medos. E aí depois que a gente começou a fazer as meditações, aí eu fui pensar, porque a gente começou a obra lá no espaço, e eu estava super feliz e também não estava com pressa de acabar, não, porque a gente estava vivendo cada tijolinho, tipo assim, eu e o Davi estava, sei lá, cada coisa que mudava era uma felicidade diferente. Então a gente estava aproveitando muito aquele momento. E aí, quando aconteceu esse negócio do coronavírus, parou tudo. Só que
Eu só fui perceber isso depois que as meninas começaram a falar delas. Aí eu até comentei com elas, realmente, tipo assim, era um sonho de muitos anos, a gente juntou dinheiro muito tempo para fazer a reforma no espaço, e aí a gente teve que falar, porque a reserva que a gente tem no momento é da obra. Então, Uhum. essa reserva que a gente está usando para ficar esse tempo parado, porque nós dois somos autônomos. E aí eu sentei com o Davinho esse final, na quinta-feira, e estava conversando com ele, porque eu estava pensando é, com relação a marketing, o que, que seria melhor nesse momento? A gente arriscar, porque se fosse a Josiane, antes de conhecer a Letícia, já tinha enfiado o pé no mundo e aquilo lá já estava pronto, e eu não queria nem saber o que, que ia acontecer amanhã. E aí eu vejo essa comparação da nova Josi. Davi, eu estava pensando da gente acabar a obra. O que, que você acha? Aí lá vem o Davi, né? Ai, Josi, eu não sei, que não sei o quê. Aí eu estava fazendo essa comparação com ele. Será que seria legal a gente acabar a obra agora e já quando voltar a, a sair da quarentena, a gente voltar e já inaugura e dar aquele boom? Ou a gente espera? E aí a gente conversando, a gente chegou nessa decisão. A gente não deixou de tomar uma decisão, a gente tomou uma decisão. Porque talvez, quando a gente voltar de tudo isso que está acontecendo, talvez as pessoas não vão ter nem condições de ter acesso, não vai ser prioridade a academia no momento. Então, aí talvez se a gente acabasse a obra agora, a gente iria ficar apertado financeiramente, poderia até faltar, e talvez não ia ser é, produtivo no sentido do que a gente está querendo, né? Que é dar um boom e captar alunos novos, essas coisas. Então, talvez não seja o momento. Então, às vezes, tem algumas coisas que é a longo prazo, e não adianta a gente ficar. A gente tem que tomar uma decisão, mas tem coisas que são a longo prazo. Eu acho que é isso. Tipo assim, eu acho que hoje eu sou muito rápida para tomar uma decisão, mas eu tenho tentado ser mais, não sei, acho que coerente com o que é certo, com o que. Não ficar viajando muito na maionese, sabe? Julgar tudo por alto. E eu acho que também depois que a gente tem filho, né? Eu acho que a gente pondera mais as coisas. A gente fica com medo. Ai, eu sou outra Letícia depois que eu tive filho, porque não tem nem comparação. Se eu soubesse o que que eu ia virar, eu acho que eu tinha até tido antes, porque fica muito, muito melhor, muito mais sensato. É. Agora tem uma coisa que eu percebo em você, tá? Pode você aqui, mas é para todo mundo, né? É você, é só como inspiração aí. Eu acho que você conseguiu encontrar, e é uma luta que a gente sempre precisa ter, que é encontrar o ponto de equilíbrio entre a fazer a mudança, mas não fazê-la de um modo rápido demais, saboreá-la, né? Eu preciso fazer, mas eu não tenho pressa mais para viver. Eu vou saborear cada dia. Então, você sabe que você vai terminar o que você concluiu, não quer dizer que parou e nunca mais vai terminar, mas você não precisa concluir para ontem também. Você vai fazer num outro ritmo, né? Mas vai continuar fazendo. Então, encontrar essa medida que eu acho que dá uma liberdade para a gente, um passo firme e que independe da velocidade, né? Eu falo muito com todo mundo, quase todo trabalho que eu faço, eu falo muito sobre a questão da disciplina e da constância. Então, se eu sei que eu quero tomar uma direção, não importa quanto tempo vai levar, né? Desde que eu tenha disciplina naquela direção e tenha constância naquele projeto, em algum momento eu chego onde eu vou querer, onde eu queria estar, né? Eu preciso de consciência de onde eu estou, onde eu quero ir, né? Eu preciso de disciplina para manter as minhas ações ativas, para manter meu movimento acontecendo, porque tudo que fica parado apodrece. E eu preciso de constância, né? Eu fico vendo assim,
quanto tempo leva uma cura, tanto faz assim no sentido físico, emocional, espiritual, quanto tempo leva para se construir algo que a gente quer. Às vezes leva 20 anos, uma vida, duas vidas, sei lá quantas, né? E o que que importa? O que importa é que eu estava fazendo, né? O que importa é que eu estava ali, eu estava viva, eu estava presente, eu estava no meu caminho, estava ciente do que eu estava, o que eu estou alcançando, né? E aí, e quanto mais a gente faz isso, a gente fica mais generosa conosco de agradecer cada passo, né? Eu te vejo muito mais calma em cada pequeno degrau que você alcança, cada pequena coisa que você consegue, muito mais amorosa com você, sem aquela coisa, tinha que ter sido mais, tinha que ter sido mais rápido, tinha que ter sido diferente, né? Você também percebe isso ou te surpreende eu falar que eu vejo você assim? Não, nossa, percebo demais da conta. Tá doida? Nossa. Eu vejo isso pela construção da minha casa e pela reforma da academia. E quando a gente foi construir aqui, eu chegava aqui afobada, porque eu queria ver as coisas tudo rápido, pronto, rápido, e não sei, nossa, que rápido. E aí, nessa caminhada, a gente meditando, a gente precisa de parar para se autoconhecer, a gente começa a perceber que a felicidade, né, ela está na construção do que você sonha. E aí, eu até estava falando com o Davi, que ele estava super ansioso. Aí eu falei assim, não, Tum, vamos, fica calmo, porque olha que gostoso, vamos aproveitar esse tempo, porque na hora que ficar pronto, inaugurar, acabou, acabou. Né? Tipo assim, você tem aquela satisfação, nossa, eu concluí, eu consegui, mas aí acabou. Então vamos aproveitar cada momento. Eu tenho notado isso muito em mim, no sentido de aproveitar muito o presente, as coisas que estão acontecendo, e de não ficar nessa loucura. Eu acho que quando a gente fica, né, trabalha demais, tem que trabalhar, mas eu falo, tem que ter ponderação. Aí você esquece da família, aí você coloca como prioridade só aquilo ali, foca só naquilo ali e o resto, né? Então eu vejo muita, nossa, muita mudança nisso. O que que você percebe, Josi, sempre que eu vou falar de mudança, de transformação, a gente acaba chegando também nos sistemas de crenças, né? Que são o que nos faz estar estagnados são as nossas crenças. Todas as crenças, elas são limitantes. É uma das coisas que a gente mais fala aí. Falava quando eu estava, eu tô com saudade, me chama de novo para o programa falar alguma coisa, saudade de falar das crenças limitantes, das crenças com relação ao processo de alimentação, mas qualquer outra crença que faz com que a gente queira repetir as coisas, né? É, com relação, num sentido mais amplo, agora eu tô vendo um movimento que é um movimento de quebra cultural, né? Não é mais uma crença de um hábito familiar, de alguma coisa mais individual, de um modo muito amplo de uma questão cultural. E de onde, aí ao seu redor, o que que você tem percebido como sendo um ponto de resistência, um ponto onde as pessoas estão com mais dificuldade de flexibilização? Você já parou para observar ou não? Porque, por exemplo, no meu caso, o que, é que eu tenho notado? Eu trabalho muito com professores, né? Com o pessoal da educação, com escolas, e foi um conflito imenso para muitos professores se imaginar filmando uma aula, imaginar que está sendo visto por mais gente, ou igual a gente está aqui, né? Aqui tem 20 pessoas, já não sabe quantas mais vão ver a live depois, a gente está aqui se mostrando, sabe-se lá para quem, né? A gente não sabe quem mais vai vir. E aí eu vi um medo muito grande de ser visto, né? As pessoas com medo de aparecer, de medo de serem criticadas, né? Medo de serem julgadas, isso tudo aí
que você sente também, né? É ruim quando a gente tem uma ideia e a gente encontra uma resistência sobre ela, apesar de muitas vezes ser necessário, porque se a gente está muito apaixonado por uma coisa, a gente não avalia exatamente os dois lados, mas tem gente que resiste antes mesmo de experimentar, né? O que você tem percebido aí com relação à sua parte, ao seu processo aí? Eu tenho visto muito isso no que diz respeito ao trabalho, né, das pessoas desistindo, com algumas pessoas eu vejo com oportunidade de fazer isso que você fez, de reinventar. No meu caso, por exemplo, eu tenho a chance de trabalhar online, já fazia isso antes, né? Mas eu tenho colegas que simplesmente estão dentro de casa porque não conseguem se imaginar fazendo atendimento online, uma resistência de inovação nesse sentido. Simplesmente pela crença de que não funciona bem assim, porque muita gente nem tentou, né? Que você tem visto aí com relação às meninas sobre atividade física ou sobre essa coisa do relacionamento mesmo, né? Ou você não, ou você já contaminou elas também com esse vírusinho aí da mudança? Não, então, quando a gente começou, a gente tinha um grupo bem maior. E aí, à medida que foi acontecendo o movimento dentro do grupo, algumas meninas saíram. E aí, a gente fica, assim, vendo, né, pelo feedback das meninas que estão fazendo tudo direitinho, a gente vê o tanto que está sendo bom para elas, né? E para mim também, e para as meninas que trabalham comigo no espaço, no sentido também de ter uma ocupação, né? Porque está todo mundo em casa. A maioria das minhas alunas estão em casa, não estão trabalhando. Então acaba que é um momento de você, seu, aquele momento ali é um momento seu, o momento da gente meditar, o momento de fazer atividade física. E aí, teve um dia também na meditação que eu fiquei pensando assim, gente, eu queria tanto que as outras meninas viessem e eu vou combinar com as meninas que estão no grupo para cada uma ser madrinha de uma e chamar para entrar no grupo. E aí eu fui pensando naquilo, aí a Valéria veio aqui em casa um dia me entregar um negócio na porta, e aí eu estava conversando com ela sobre isso, aí a gente foi conversando e eu pensei assim, gente, tem hora, sabe, Lê, que as pessoas têm que querer também a mudança, a pessoa tem que querer mudar. E às vezes a gente fica se sentindo culpada na responsabilidade, na obrigação de ter trago todo mundo, né? Porque eram 160 meninas. Eu queria que todas tivessem vindo para esse formato. E menos da metade fez a adesão. E aí eu falei com a Valéria que acaba sendo, às vezes a pessoa acha um motivo para não continuar. Eu estou falando isso da percepção que eu tive do espaço. Às vezes é um motivo para falar assim, ah, não, eu não estou indo porque não está tendo, porque está tendo online. Então, é meio que eu vejo de uma desculpa para não dar a continuidade. Porque é igual você falou, nem tenta. E aí, a gente, como professor, como idealizador do projeto, a gente fica querendo, acha que a gente tem a obrigação de conseguir trazer todo mundo pelo bem que está fazendo para as outras. Mas tem coisa que não foge da mão da gente. Então, não sei, agora com relação a outros profissionais que não conseguem fazer um novo formato, eu acho que é essa dificuldade mesmo de sair da zona de conforto, né? É muito mais fácil, tipo assim, tá tudo bonitinho lá, você vai lá, agora você é igual hoje, eu tá aqui, eu sempre faço live aqui no Instagram, mas eu faço de atividade física, de uma coisa que eu domino, né? Aí não é para falar mais assim com relação à parte psicológica, eu não domino. Então, a primeiro momento no dia que você me convidou, eu pensei, tipo assim, não vou mexer com isso
não, me deu aquele frio na barriga. Hoje de manhã eu falei com você, Lê, eu tô com dor de barriga, eu tô nervosa, porque é uma coisa nova para mim, né? Eu ia falar de uma coisa que eu não tenho, como que eu falo? Eu não tenho, eu não domino. Então é difícil você vir Não, para. e olha que você arrasa no coach, né? Você domina sim, tá? Mas tudo bem. Você saiu da zona de conforto. Eu pratico, né? Igual Hum. você, igual outros profissionais. Então, assim, no primeiro momento foi difícil. Só que eu acho que, às vezes, as oportunidades estão nesses momentos que a gente se arrisca. Às vezes é nessas dificuldades todas que estão acontecendo que faz a gente ter ideia de uma coisa diferente, igual eu tive, depois eu vou te contar. Você está nela. Adoro. É, então, assim, eu acho que é esse medo mesmo de. Porque todo mundo tem medo de fazer tudo que é novo. Né? Tudo que você vai fazer que você nunca fez, você sente medo. A diferença de quem, né, vai para frente é quem vai com medo mesmo. Então, assim, eu mesmo com medo eu vi. E eu sempre sou. Eu tenho morro de medo de andar de elevador, mas eu ando de elevador mesmo com medo. Eu morro de medo daqueles brinquedos em parque. Mas eu vou com medo mesmo, porque eu acho que a gente tem que se superar. É. E é o seguinte, as pessoas têm medo do medo, né? Esses dias teve uma moça que eu acompanho, ela ficou com medo de ter insônia e começou a tomar remédio para dormir. Eu falei, Ai, hã? meu. Onde é que eu tô? Que planeta que eu tô? Para o mundo já parou, deixa eu descer, onde que sai? Por quê? As pessoas não conseguem entender que o medo ele pode ser um bom amigo se eu souber gerenciá-lo. O medo ele é um painel de controle. Opa, acendeu a luzinha ali. O que quer dizer essa luzinha? Ah, o combustível que está acabando? Não, tem que trocar o óleo. O que é que essa luzinha está me sinalizando? É só isso. A partir do momento que eu entendo como que o meu corpo funciona, como é que eu posso gerenciar o medo, ele vai ser meu amigo. Ele só vai me informar que eu estou fazendo alguma coisa nova. E aí eu pergunto para quem está aí na live, né? Você, eu sei que deve ter sido hoje de manhã. Qual foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa pela primeira vez? Né? Todas as vezes que a gente se fizer algo pela primeira vez, vai dar aquela sensação, né, de frio na barriga, de medo, dor na barriga, sei lá, dor de cabeça, dá uma sensação de, nossa, é a primeira vez que eu vou fazer isso, eu não sei o que vai dar. Mas a partir do momento que eu aprendo a me acalmar, acalmar é o corpo, não é só a cabeça, né? Porque o medo ele desencadeia em mim uma reação fisiológica. Se eu aprendo a administrar isso e faço dele um parceiro meu, não tem nada que me segura. Porque a partir do momento que o meu coração acelerar e eu sei que eu tenho um nariz que respira, eu posso fazer meu batimento cardíaco acalmar. A partir do momento que eu tô ali com dor de barriga, eu sei que, sei lá, eu posso fazer 10 burpees e fazer com que o meu corpo metabolize alguma coisa ali para me colocar no estado de relaxamento. Enfim, ele é só um sinal de que eu estou rompendo algum padrão, que eu estou saindo da zona de conforto. E isso é bom, isso é ótimo, isso é o que a gente tem que fazer o tempo todo, é o que as crianças fazem o tempo todo, né? A gente cresce e se desconecta dessa força de vida, mesmo que é uma força de alma, de curiosidade, de arriscar-se, de experimentar as coisas, né? Os meninos pegam tudo e inventam. Um cabo de vassoura é um cavalo, uma caneta vira um avião, ou seja, a criatividade funcionando no máximo. E a gente vai sendo podado, a gente vai sendo programado para limitar isso de tal maneira que deixa as oportunidades passarem, né? Porque acha que porque está suando frio não vai conseguir. Falei, gente, vai suando frio mesmo, não tem problema, né? Tá tremendo, tá? Vai tremendo mesmo. Não é só você que treme, né? Às vezes eu falo, esses dias eu fui fazer um fórum online, que era a primeira vez que eu participava lá da escola com o grupo lá dos internacionais. Gente, eu tremia como se fosse a primeira vez que eu fosse falar em grupo. E olha que eu estava online, eu estava protegida pelo computador, né? Eu falo isso e o povo não acredita, mas olha, acontece com todo mundo, com quem já está acostumado a fazer as coisas e vai experimentar num grau um pouquinho diferente. Então,
a gente só precisa fazer as pazes com qual é a forma que o medo manifesta em mim. A partir do momento que eu sei disso, como é que eu vou gerenciar para que ele não me paralise? É a única coisa que o medo não precisa fazer. A partir do momento que eu souber lidar com ele, aquele amigo, você tem amigo que você vai sentar, vai conversar, tem amigo que você vai levar para dar uma volta no quarteirão. Como é que o seu medo funciona? Como é que o seu amigo funciona para que ele não te trave, para que ele não te impeça de experimentar algo, né? Ah, e é tão engraçado que, olha, eu fiquei nervosa de manhã aí nós entramos na live, aí na hora que ele entra, aí de noite agora para fazer, eu tava plena, linda. E a gente precisa mesmo de todas as vezes que a gente sente medo, a gente ir com ele mesmo, porque às vezes é nessas oportunidades que você ganha um seguidor, né? E alguém conhece o seu trabalho, né? Então é muito importante isso. Quem está acompanhando a gente aí, se quiser fazer alguma pergunta, pode aproveitar essa oportunidade, colocar aí ou na caixinha da interrogação ou nos comentários que a gente vai batendo um papo, tá? Há pouco tempo atrás eu tive com um grupo de mulheres e aí eu fiz um exercício muito simples, onde eu peço a todas para responder assim, secretamente, assim, anonimamente, sobre experiências difíceis que possam ter tido, tá? Então, sei lá, talvez foram estupradas, ou perderam algum filho, ou foram roubadas por um parceiro, coisas difíceis que possam ter experimentado. E aí, obrigada, viu, Sueli? É Sueli? Suelen e Sueli, as duas responderam na sequência aqui. E aí elas respondiam anonimamente, depois a gente misturava as respostas e ia verificando quantas respostas de cada coisa tinha aparecido, né? E elas simplesmente focadas, porque ficam ali achando que aquelas experiências difíceis foram só delas, e mais da metade tinha passado por pelo menos 3 ou 4 coisas daquilo que estava na lista. Né? A gente sempre fica embutida achando que o que tem dentro da gente é pouco, ou é insuficiente, ou não vai funcionar porque me falta alguma coisa. A gente sempre olha para o que vai faltar, para o que não temos, porque não sabemos ainda. E tá todo mundo no mesmo processo, né? Eu só preciso ser gentil comigo bastante para entender que eu posso não ter tudo, porque ninguém tem mesmo, né? Mas o que eu não tenho, eu aprendo. É só eu me colocar a marchar, né? Me coloco a andar e em algum momento eu consigo alcançar aquilo que ainda não está pronto, porque tá tudo em construção mesmo. E aí é muito interessante esse exercício, porque as pessoas se surpreendem de ver que o outro também tem medo, que o outro também sente insegurança, que o outro também às vezes fica frágil, né? A gente mostra, eu tô aqui, eu vou aparecer aqui na live, eu dou um jeito de esconder, né? Alguma coisa, né? Amanda fazer um botox aqui, a gente faz uma maquiagenzinha, melhora alguma coisa no cabelo, porque a gente não quer mostrar o que tá ruim, a gente só mostra o que tá funcionando bem, né? O que a gente acha que está funcionando bem. E tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo cheio de coisas para desenvolver, para aprender, para compartilhar, né? Essa coisa de criar novos projetos, a gente sempre tem que ter em mente que as pessoas que já têm por natureza essa força de se arriscar e de se aventurar, precisam ter em mente que em qualquer decisão que tomem, vão sempre encontrar 3 energias e vão ter que suportar 3 energias. Uma das pessoas que vão aplaudir, que vão aprovar o que essa pessoa está querendo. Uma das pessoas que vão discordar, que simplesmente não vão apoiar e vão até criticar e dificultar o processo. E outra das pessoas que simplesmente nem vão ver, que não vão nem saber, né? E a conexão que eu tenho que ter com aquilo que eu estou decidindo fazer sempre tem que ser interna, né? Eu vou fazer isso para quê? Não é para fora, é
por dentro, o que que me nutre, porque vai vir essas três forças. Vai ter o time que vai te acompanhar, vai ter o time que vai te desistir de você, e vai ter o time que nem vai saber que você está aí fazendo isso, né? Que talvez se soubesse, até ficaria com você ou não ficaria, mas enfim, isso sempre vai estar perpassando qualquer projeto que a gente crie, que a gente tente colocar em prática, né? Ah, tudo na vida. É engraçado que no dia que a gente criou o game, né, para a gente dar continuidade às atividades, eu mandei uma mensagem no grupo, um áudio no grupo. E aí, nesse áudio, eu falei que a minha maior preocupação no momento era manter as atividades no espaço, de alguma forma. Que, assim, por mim, eu estaria trabalhando, porque eu não sou a favor da quarentena. Eu acho que tem outros meios de prevenção, né? E de outras tomadas para nos assegurar disso e sem causar esse rombo econômico que vai causar para o país e para a gente. Mas tudo bem, não vem ao caso. Mas como tinha saído o decreto, eu estava sendo obrigada a não trabalhar, né? Determinada a não trabalhar, eu precisava de arrumar outra coisa. E eu coloquei isso no áudio. Meninas, a nossa maior preocupação, a minha maior preocupação hoje é manter as atividades no espaço. E aí eu recebi uma mensagem inbox de uma aluna, até aluna minha, falando que não concordava comigo, que a maior preocupação nossa agora é a saúde. E aí eu fiquei tentando relacionar aquilo que ela estava falando com o que estava acontecendo comigo. Porque a minha saúde, ela está diretamente ligada com o que eu faço também. Se eu não estou feliz, entendeu? Se eu fosse ficar aqui sem fazer nada, eu também iria ficar doente, né? E acaba que é o que você falou também. Eu sou muito fácil para mudança, mas o tudo igual Entendi. me entedia. Então, eu já estou ficando entediada, mesmo trabalhando de forma online, eu estou querendo bater no. Então, mudar. Hoje já, oh, não, sério, hoje eu já até propus para as meninas lá no game da gente, de uma estratégia diferente lá, da gente fazer umas coisas surpresa, até meia-noite, de madrugada e tudo, mas aí teve uma participante que falou que não estava a favor, então, como a regra não tinha sido colocada no início, aí eu não pude dar continuidade. Mas, assim, já é um refúgio já de mudança. E aí eu fiquei pensando no que essa menina tinha falado, e aí, às vezes, as pessoas, porque eu sou muito transparente, né, Alice? Você me conhece. Então, assim, eu falo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, eu não sou de ficar, ai, meninas, estou dando continuidade só por vocês. Não é por mim, é por elas, né? Mas é por mim também, é pelo meu sonho, é pelo espaço, que é uma coisa que, né, demorou muito a chegar onde está. Então, eu Até acho porque se não for assim, não tem como sustentar, né? Na hora que o cansaço bate, se a gente não tem um propósito interno que dê significado àquilo que eu estou fazendo, não que tem como seguir. E aí eu achei que deu a entender para ela que, nesse sentido, que eu estava pensando só em financeiramente, na verdade, eu oro assim, depois que as coisas vão acontecendo, você vai pensando, mas quando nós criamos o game, hora nenhuma foi pensado na parte de dinheiro, foi pensado na parte de dar continuidade, essas coisas mesmo. E aí, às vezes, tem hora que a gente, quando a gente é muito assim, a gente fala o que pensa, quando a gente é agente de verdade, a gente sofre muitas críticas também, porque o povo, a sociedade, está acostumada muito com a gente florear as coisas. Ah, não, é assim, ah, eu sou assim. Então, eu acho que quando as pessoas também, assim, as meninas, às vezes, eu acho que eu sempre surpreendo elas, e às vezes eu falo algumas coisas, e no primeiro momento elas assustam mesmo, mas depois elas entendem que é a Josi e está tudo bem.
Mas sempre tem crítica. Agora eu vou voltar lá no sistema de crença, né? Toda pessoa inovadora, toda pessoa que se arrisca, ela é como se gerasse ameaça, né? Ela é como se fosse, de certa forma, é visto como se fosse uma ameaça, porque as crenças, os sistemas de crença, tanto cultural, educacional, religião, familiar, todo sistema de crença, ele vem como uma regra de proteção. É como se fosse a máscara, o álcool gel ali, qualquer coisa que rompa com esse sistema é visto, é tudo como ameaça, né? Então, com certeza, muita gente olha e quer fuzilar aquele que está colocando a vida em risco, a vida de todo mundo em risco, porque está inovando, porque está falando verdade, porque tá se expondo, porque, né, se eu sou treinada para não falar a verdade, se aquilo, ou para disfarçar, ou para não ofender, e se aquilo ali é que é a regra, e alguém chega e faz de um outro jeito, é tido como ameaça, e aí vem essa revolta. De novo, eu volto naquilo que eu percebo, tá? Eu tenho também os times, tem gente que me ama e tem gente que me odeia, assim, descaradamente. Mas eu sou de falar também o que eu tiver que falar. Vai doer, dou rápido para poder sarar rápido também, né? Então, quando alguém. O que eu penso é o seguinte: quanto maior é o choque de quem ouve, maior também é o desejo embutido de ter dito, sabe? Hum, De fazer o movimento. Aqui, a E é, quem falava muito antes vermelho um dia do que amarelo a vida inteira. é isso mesmo. E é Então, engraçado, né, que a gente fica vendo, né, dessa situação, como que as pessoas não param para pensar no que está acontecendo de verdade. E vai junto com a unanimidade, com a maré. Aí uhum, isso entra na questão de decisão também. Não é porque a pessoa é a favor de alguma coisa, por exemplo, da quarentena, e a outra é contra, que você tem que ter a mesma opinião, né? Você tem que pesquisar aquilo ali, olhar o que você, o que são seus valores, o que você acha, o que é para você, olhar para o outro, não julgar, né? Porque, igual o padre, acho que foi o padre Fábio de Mello, ele falou assim, todos estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Você viu esse negócio dele? Porque né, é muito fácil você ficar em casa com dinheiro. Tipo assim, você é uma concursada, né? Você é uma funcionária pública e você fica em casa, você vai estar recebendo a mesma coisa. Agora, é muito difícil para quem eu, por exemplo, autônomo, ficar em casa e continuar. Então, assim, a gente não pode ir pela, né, correnteza, a gente tem que tomar uma direção das coisas que a gente. Essa decisão, né? e fazer a escolha com responsabilidade, né, Josi? A maioria das pessoas também que segue o fluxo do barco e vá onde for, tô indo, e não toma a decisão e a ação com rapidez, com agilidade. Não é rapidez, não estou falando de velocidade, né? Mas que não toma no tempo certo. Às vezes o tempo certo é rápido. O timeline vai acabar 28 segundos. Enfim, na verdade, a pessoa não quer assumir a consequência, né? Não quer a responsabilidade daquilo. Então, deixa acontecer. Se der certo, ótimo. Se der errado, também a culpa não é minha, né? Ai, gente, a gente volta para os comentários. Um monte de gente comentou aqui, Patrícia, a Bárbara, Passo 56 também, amamos você. Vai acabar em 3, 2, 1.